Olá, eu sou Emanuel. Esse é o segundo vídeo que nós vamos fazer sobre o Rust. E no vídeo passado nós apenas fizemos a instalação do Rust e as ferramentas necessárias para dar início à programação com o Rust. E a partir desse segundo nós estaremos trabalhando já em cima da linguagem e também de como organizar esses projetos que são feitos em Rust. A primeira coisa que nós vamos fazer agora vai ser uma análise daquele nosso Hello World que foi criado. Vamos entrar dentro do projeto. Foi criado um Hello World. E aqui nós temos um main.rs e temos um executável main. Se nós printarmos aqui o main, nós temos aqui o conteúdo dele. E aqui a anatomia desse programa, do qual nós temos o executável do Rust, basicamente é o seguinte. Nós temos primeiramente uma declaração de uma função main, que constitui essa primeira linha junto com essa segunda. E aqui nós temos o main, que é basicamente o ponto de entrada, a função especial do Rust, em que todo o código que vai ser executado pelo Rust, né, pela plataforma, ele vai ser iniciado aqui, ou seja, é o ponto de entrada principal, certo? E parâmetros externos, eles geralmente, quando vem parâmetros do terminal, eles vêm por essa função, tá ok? Esse seria o primeiro ponto. O conteúdo que está aqui, basicamente é não é uma função, é um macro, mas esse macro expande para um conjunto de funções ou para uma função, dependendo. E aí ele vai ter a funcionalidade aqui de colocar a string, né? E por string se entende todo o conteúdo que está entre essas aspas duplas, vai colocar esse conteúdo, essa string, no nosso output, ou seja, no nosso terminal, quando nós estivermos executando. Quando nós executamos, por exemplo, assim, main, que é o executável desse programa, ele vai trazer a mesma string que está declarado aqui. Provavelmente muitos já sabem isso, quem já programa ou quem já mesmo iniciou a programar no primeiro dia, no segundo dia já tem uma noção do que significa, geralmente esse println, mas para quem está iniciando significa basicamente colocar no output do terminal, na nossa tela, o conteúdo que foi declarado aqui dentro do println, executado na nossa função especial main. Basicamente seria isso, certo? Dado que nós criamos esse primeiro projeto, agora nós não vamos trabalhar em cima dessa premissa de criar arquivos dentro de pastas e ficar compilando ele assim. Rust C main, dessa forma, ok? Aqui é porque eu estou fora da pasta, então voltando aqui, Rust C main. Executando dessa forma, se nós tivéssemos vários arquivos que fossem chamados por esse main, por exemplo, a gente teria que ter um conjunto de parâmetros passado para o compilador, para que a gente possa fazer o link, possa juntar todas essas partes e criar o nosso executável, certo? Então isso é passível de ser feito, mas é problemático, é chato. Mas já existem várias formas de se fazer isso, e essas formas e essas maneiras são basicamente encapsuladas em uma ferramenta, né, que nós já vimos, que é o cargo, certo? O cargo, aqui, se a gente for verificar a nossa versão, é a mesma versão do compilador do Rust, então a gente vai fazer uso dessa ferramenta. Inicialmente a gente pode fazer um cargo, hello, cargo, new de novo projeto. Já tenho até aqui um exemplo, new hello cargo. Observe que ele cria um novo projeto para a gente. Se a gente for aqui dentro do hello cargo, dentro dessa pasta, ele criou um projeto e esse projeto já está versionado. Para quem não sabe o que é versionamento, basicamente é o ato da gente guardar versões do nosso projeto, ou seja, estados do nosso projeto ou do nosso código em um dado momento. Essas versões elas vão ser cumulativas, você vai ter a versão 1, a versão 2, a versão 3,
e você pode fazer manipulações em cima dessas versões. Pode retornar para a versão 2, estando na versão 3, pode adicionar uma nova versão e por aí vai. O Git é uma ferramenta que nós fazemos uso para trabalhar em cima disso. É uma ferramenta bastante conhecida, tem muito material na internet. Quem sabe no futuro a gente pode falar um pouco mais sobre ele, certo? Aqui, se eu expandir e verificarmos o que tem dentro dessa pasta, desse folder Hello Cargo, com essa ferramenta tree, a gente pode ver que tem um arquivo de manifesto. Esse manifesto aqui basicamente é relacionado com a ferramenta do cargo, onde existem várias diretivas que nós podemos trocar, podemos modificar dentro dela, e o cargo vai ler essas diretrizes e vai fazer os vários passos necessários, ou os passos que foram ditos por essas diretrizes no nosso manifesto, certo? E aí tem uma pasta source, src, onde tem o nosso código main, que é o mesmo código que nós escrevemos no main no exemplo passado, certo? Aqui nós podemos usar o compilador e compilar esse main e ao mesmo tempo ter um executável, certo? Por exemplo, rust c src main. E aí a gente vai ter o executável main aqui da mesma forma. E ele funciona, mas não é a maneira correta e aconselhável a se fazer. Vamos apagar ele. rf main. E agora vamos trabalhar com a ferramenta do cargo. Aqui o cargo, nós podemos utilizar várias maneiras de ter um executável. Nós vamos usar um profile de developer. Geralmente existem duas formas ou mais formas na realidade, depende da maneira como você se organiza. Mas em geral você tem um código que foi compilado em modo de desenvolvimento e depois tem um código em modo release que vai ser utilizado por outras pessoas, certo? Então aqui, primeiro nós podemos fazer um cargo check e esse comando da ferramenta cargo ele vai verificar como é que está o nosso código. E ele verifica se está tudo ok, então está tudo beleza, não teve nenhum erro, nenhum warning nesse momento. É claro que esse Hello World que foi criado aí, ele é simplesmente o template padrão que veio, né, quando a gente deu um new lá com o cargo. Então a gente pode fazer um cargo build, que ele vai agora compilar, certo? Antes a gente só fez checar e agora a gente compilou, tá ok? A gente ainda pode fazer um cargo teste, mas nós não temos teste, o template inicial não existe teste, certo? 0 testes, mas deu um ok, ele veio que ele compilou novamente. É claro que esse compilar novamente aqui não fez nada, né? Porque já tinha compilado antes e rodou os testes unitários, ok. E por fim, nós podemos fazer um cargo run. O cargo run é o ato de nós rodarmos o nosso programa. Observe que ele agora está dentro de uma pasta target. Essa pasta target, na realidade, é o local onde os nossos executáveis nos vários profiles que nós temos serão guardados. No nosso caso, a gente está rodando o developer, então nós temos aqui o debug, a pasta debug dentro do target, a nossa executável, certo? Nós podemos, por exemplo, executar isso aqui diretamente. Target debug hello cargo, por exemplo. E aí ele vai executar da mesma forma, mas o cargo run vai identificar que a gente está em development e ele vai lá nessa pasta e já executa para a gente, sem nenhum problema. Lembrando que a gente está seguindo aqui o livro, o código é a mesma coisa do nosso Hello World, só para a gente ter certeza, vou dar um catch aqui, src main. E a mesma coisa, certo? Não mudou nada, temos uma função main e um print. Depois a gente vai trabalhar em cima, inclusive usando uma IDE. A gente não vai ficar no terminal direto, tá ok? Só para a gente não se assustar, não ficar pensando que vai ser sempre no terminal. Já fizemos aqui o cargo run, só que a gente fez o cargo run e ele veio o modo develop. A gente pode, por exemplo, agora forçar que venha para release. Então a gente vai fazer um cargo build release e ele agora fez a compilação em modo release, certo? E a gente pode dar o run também em release.
Beleza? Quando a gente faz o cargo run release, não é necessário a gente fazer o build e o check, ele já cuida de dessas várias partes, tá ok? Se tiver algum problema, ele já vai nos mostrar. Ok, essas são os comandos principais, que é o cargo build, o cargo run e o cargo check, levando em consideração que existe um build de development, que está na pasta debug, e tem um build de release. Tem outros tipos de build, você pode criar o seu próprio, é customizável, mas por enquanto esses dois são suficientes para a gente estar dando continuidade aqui com o livro, ok?